الرحيم نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا الغشاوة الغواية ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezados e respeitosos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiramente devemos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que com a sua infinita graça, misericórdia, concedeu-nos esta oportunidade de estarmos aqui presentes em mais um dia de Jum'ah. Vejamos quanto dos nossos amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho estiveram conosco no Jum'ah passado, mas neste Jum'ah já não estão conosco. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith que dentre os melhores dias está o dia de Jum'ah, porque foi neste dia em que Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam alayhi salam, e foi neste dia também que Allah subhanahu wa ta'ala levou a ele. E neste dia de sexta-feira também é o dia em que a trombeta será tocada e o Qiyamah irá acontecer. Portanto, aumentem as vossas saudações para mim, os vossos duruds para mim, porque o vosso durud, as vossas saudações serão apresentadas até a mim. Então os sahabas radiyallahu ta'ala anhum perguntaram ao Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam como é que as nossas saudações, o nosso durud será apresentado até a si, uma vez que o seu corpo já tiver se deteriorado, já tiver se desfeito. Então Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse a ele, aos sahabas, que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram, proibido para a terra consumir os corpos de anbiás, profetas. Certa vez, um sahabi veio na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: Awsini ya Rasulallah, que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam aconselha-me, dê-me alguns conselhos. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, respondendo a ele, disse: La taghdab, que não te zangues, não te enfureças. O narrador deste hadith, ele diz que este sahabi repetiu por várias vezes a mesma pergunta. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuou a dar a ele a mesma resposta: La taghdab, não te zangues. O objetivo deste sahabi estar a repetir a mesma pergunta por várias vezes. Ele queria que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam desse a ele um outro conselho, mas o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não deu a ele outro conselho, apenas disse a ele: La taghdab, não te zangues. Isto para mostrar que este conselho é muito importante. Este conselho de controlar a nossa zanga é muito importante. Muita gente pode perguntar ou pode dizer que eu quero seguir este conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas para mim é muito difícil. Para mim é muito difícil. Quando eu vejo algo que me deixa feliz, obviamente que eu vou ficar feliz.
E quando eu vejo algo que me deixa triste, automaticamente eu irei ficar triste. E se algo me deixa zangado, alguém fizer um mal para mim, automaticamente que eu irei ficar zangado, chateado. E se alguém fizer um bem para mim, é claro que eu também irei ficar feliz. Então, como seria possível seguir este conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de não ficar zangado? A resposta é, meus irmãos, que nós não estamos a entender a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz "La taghdab", que não te zangues, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não está a dizer para nós não ficarmos zangados, mas sim, nós não devemos exceder o limite da zanga. Podemos ficar zangados, sim, mas nunca exceder o limite da zanga. Porque se a pessoa também, se não ficar zangada, como irá proteger a sua família, os seus bens, o seu dinheiro, a sua honra? Como ele iria proteger? O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando diz que "La taghdab", que não te zangues, não significa que nós não devemos ficar zangados, mas sim não exceder os limites dessa zanga. Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, criou a cada um de nós e colocou-nos neste dunya, neste mundo, por um tempo muito curto e limitado. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou este ser humano, este homem, Ele sabia que este homem teria desafios neste dunya, teria as suas necessidades. Ele teria que comer, beber, vestir, iria precisar de medicamentos. E outra parte, Allah subhanahu wa ta'ala também sabia que neste dunya haveriam coisas prejudiciais para esse homem, e nós deveríamos nos afastar dessas coisas prejudiciais. Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o homem, sabia disto tudo. Agora, se nós tivermos um mecanismo para adquirir coisas benéficas para nós e não tivermos um mecanismo para nos protegermos de coisas prejudiciais, nós não iríamos conseguir permanecer neste dunya. Da mesma maneira, se nós teríamos um mecanismo para nos protegermos de coisas prejudiciais e não tivéssemos um mecanismo para adquirir coisas benéficas para a nossa saúde, para o nosso bem, nós também não iríamos conseguir permanecer neste dunya. É por isso que é dito que o homem tem dois tipos de nafs. Primeiro é al-quwwatul ghadabiyya e al-quwwatul shahawiyya. Al-quwwatul ghadabiyya é esta força da zanga que o homem tem. E shahawiyya é essa força de desejar, seja o bem ou o mal. Quando essas duas forças, da zanga e de desejo, permanecem em moderação, então nós chamamos de an-nafsul mutma'inna. An-nafsul mutma'inna, que este é o melhor tipo de nafs que uma pessoa pode ter. Por quê? Porque este nafs incentiva constantemente a pessoa à prática do bem, adorar Allah subhanahu wa ta'ala, seguir o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele comete qualquer erro, então este nafs incentiva também a ele a se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando essas duas forças, da zanga e de desejo, exceder mais um pouco o seu limite, então deixa de ser a nafsul mutma'inna e passa a ser a nafsul lawama. Que a nafsul lawama, a pessoa desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, desobedece as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, mas o bom deste nafs é que a pessoa se arrepende perante Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, terceiro, se essas duas forças novamente, da zanga e de desejar, excederem mais o seu limite, então deixa de ser a nafsul lawama e passa a ser a nafsul ammara, que este é o pior tipo de nafs. Constantemente está a incentivar a pessoa à prática do mal. É roubar, é burlar, é cometer zina, constantemente está a incentivar a pessoa à prática do mal. E também, a pessoa, quando tiver este tipo de nafs dentro de si,
ele não vai se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala. O seu coração vai ficar duro. Ele se cometer pecado, não cometer pecado, para ele não interessa. É por isso que é dito, este é o pior tipo de nafs que a pessoa pode ter. Então, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que la taghdab, que nós não devemos ficar zangados, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam está a querer dizer que estas duas forças, al-quwwatul ghadabiyya e al-quwwatul shahwiyya, não devem ceder o seu limite, devem permanecer sempre an-nafsul mutma'inna. Se acontecer algo de errado consigo, alguém tirar o seu direito, alguém o insultar, alguém o maltratar, a pessoa pode ficar zangada, mas nunca exceder o limite da sua zanga. É por isso que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith: "Laysa shadidu bisur'a, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Que o forte não é aquele que consegue lutar, ganhar batalhas, derrubar o seu irmão, não. O forte é aquele yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, que consegue se controlar no momento da ira, no momento da zanga, quando ele estiver furioso. Então o forte é este. Você tem um poder, teu trabalhador não fez certo trabalho, você tem aquela força, tem um poder de insultar ele, descontar ele, tem um poder de tirar ele do emprego. Mas naquele momento que você quer mostrar a sua força, você se lembra deste hadith, que o forte não é este. O forte é aquele que controla a sua zanga. Mesmo dentro de casa também, da nossa casa, se acontecer algo de errado, você tem a força de castigar as pessoas, tem a força de zangar, mas naquele momento você se controla. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que este é o verdadeiro, é a pessoa forte. Então, o coração do homem ou é dhakir ou é ghafil. O coração do homem tem duas situações. Ou ele é dhakir, que está constantemente a recordar Allah subhanahu wa ta'ala, ou é ghafil, ou aquele coração que está negligente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando o coração é dhakir, aquele coração que está sempre a recordar Allah, está a fazer o jejum, está a pagar zakat, está ligado ao masjid, está a fazer o seu salat, então dificilmente a pessoa vai cometer pecados. Por quê? Porque se ele intencionar cometer algum erro, algum pecado, então ele vai se lembrar que não, se eu cometer este erro, Allah subhanahu wa ta'ala vai me castigar. Se eu burlar as pessoas no meu negócio, Allah subhanahu wa ta'ala vai me castigar. Se eu tirar o direito dos meus trabalhadores, Allah subhanahu wa ta'ala vai me castigar. Mas o coração, quando é ghafil, é negligente, a pessoa não está ligada ao masjid, não jejua, não dá zakat, não dá sadaqa, não faz nada disso, é negligente, então facilmente ele vai cometer erros. Quando ele intencionar cometer zina, vai fazer zina. Quando ele intencionar burlar as pessoas no negócio, vai burlar as pessoas no negócio. Se ele intencionar insultar, zangar, maltratar as pessoas, ele vai maltratar, vai fazer tudo isso. Porque ele sabe, o coração dele está duro. Se ele fazer, não fazer, ele não está interessado. Se Allah vai me castigar, Allah não vai me castigar, ele não está interessado. É por isso que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Aquele coração que recorda Allah subhanahu wa ta'ala é como um exemplo do vivo, de uma pessoa viva. E aquele coração que não recorda Allah subhanahu wa ta'ala é o exemplo daquela pessoa morta. Quando o coração é vivo, recorda Allah subhanahu wa ta'ala, então ele não vai cometer pecados, não vai cometer erros. Mas quando ele não recorda Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam está a dizer, é considerado como um coração morto. Um coração morto. Faz, não fez, ele não está interessado, ele só está a fazer só. É por isso que certa vez Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu era um piedoso muito conhecido. Então certa vez ele pediu para que a sua escrava, a sua trabalhadora,
trouxesse um pouco, uma bacia de água para que ele pudesse fazer o wudu. Então a trabalhadora foi, passando algum tempo, ela voltou com a bacia de água, mas por descuido, ela escorregou, então aquela bacia de água caiu na face de Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Então vejamos nesse momento, se fosse um de nós, o que iríamos fazer? Iríamos insultar a trabalhadora, iríamos zangar a trabalhadora, iríamos roar ela até de emprego, iríamos descontar ela. Mas vejamos Ali ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu, ele lembrou-se de ayat do Coran, na qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ. E para aqueles que engolem a sua zanga, no momento de fúria, algo aconteceu de errado com ele, alguém lhe acusou, tirou o seu direito, alguém o maltratou. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, ele engoliu a sua zanga. Mas em frente ele leu: وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, e perdoam as pessoas. E o que ele fez? Ele perdoou a sua trabalhadora e disse à sua escrava que você está livre. Wallahu yuhibbul muhsinin. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos benfeitores, aqueles que fazem o bem. É por isso, meus irmãos, para controlar a nossa zanga, quando nós ficarmos zangados, uma das coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, primeira coisa, recitar a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Porque a zanga, meus irmãos, vem do shaitan. A zanga vem do shaitan. Quando nós ficamos zangados, nós devemos saber que isso aqui vem de shaitan. Suleiman ibn Surad, radiyallahu ta'ala anhu, ele narra um incidente no tempo de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, que haviam dois jovens, um a insultar o outro. Então um estava a insultar o outro, aquele também estava a insultar aquele outro. Então, passando algum tempo, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam aproximou-se e viu que a face de um deles estava tão vermelha que as suas veias aqui jugulares também ficaram inchadas, estavam a se insultar um ao outro, estavam muito nervosos um com o outro. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse àqueles companheiros que estavam aí perto de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, disse: olha, que eu tenho conhecimento de certas palavras, se esses dois indivíduos soubessem, não estariam a experienciar isso. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse aos sahabas que ensinou que quando vocês ficarem zangados, recitarem a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Segundo, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz em um hadith: se um de vós ficar zangado, chateado, e estiver de pé, وهو قائم فليجلس, então que se sente. Depois, ainda mais em frente, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: وإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Se essa tua zanga ainda permanecer, então você falyadtaji', que você se deite. Mas em frente, no outro hadith, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: inna shaytan khuliqa min an-nar wa inna an-nar fa innama tudfa'u an-nar bil ma'. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que o shaytan khuliqa min an-nar, ele foi criado do fogo. E mais em frente, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, o que é que diz? Wa innama tudfa'u an-naru bil ma'. E nós apagamos o fogo com o quê? Apagamos o fogo com o quê? Com água. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, mais em frente, se idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Então, se um de vós estiver zangado, então que faça o wudu. Que faça o wudu. Mas em frente, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: quando nós ficamos zangados, então devemos beber água. Quando um de nós ficar zangados, devemos beber água. A quinta coisa que ele diz: se nós ficarmos zangados, devemos nos afastar de tudo aquilo que vai aumentar a nossa zanga. Tudo aquilo que vai aumentar a nossa zanga, é um ambiente, etc, etc, devemos nos afastar até que a nossa zanga baixe. E mais em frente, outro conselho que ele deu, que se nós
ficamos zangados, não devemos discutir nenhum assunto com a nossa família, nossa esposa, nossos alunos, nossos trabalhadores. Não devemos discutir nenhum assunto com ninguém. Devemos nos afastar até que a nossa zanga baixe. E devemos pensar desta maneira, prezados e respeitosos irmãos: se alguém comete erro, fez algo de mal para nós, nós devemos perdoar este tipo de pessoa. E devemos pensar desta maneira, que talvez essa pessoa foi a primeira vez que ele fez isso, ou se ele fez não foi intencional, então nós devemos perdoar. Por quê? Se nós tivermos este hábito dentro de nós de perdoar as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala também vai colocar no coração das pessoas para que elas também possam nos perdoar. Isto é, a pessoa fez mal para nós, nós temos hábito de perdoar, perdoamos ele. Agora, nós cometemos erros, quem vai nos perdoar? Se nós tirar direito de alguém, Allah não vai nos perdoar. Primeiro aquela pessoa tem que perdoar a nós. Insultamos ele, falamos mal dele por trás. Primeiro temos que pedir desculpa à frente dele, que olha, eu falei mal de ti, me perdoa. Se nós não fazermos isso, Allah não vai nos perdoar. Então, mas se nós tivermos este hábito de perdoar, então Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar nos corações das pessoas para que elas também possam nos perdoar. Portanto, meus irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão e o tawfiq de pôr em prática tudo aquilo que acabamos de ouvir. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.